Foi. Bom dia, glória a Deus. Bom dia para quem tem casa, bom dia para nós aqui. Amadas, hoje, nós estamos aqui, nesse encontro com Deus, glória a Deus por isso. Nossa pastora não veio hoje porque ela foi visitar o netinho dela, netinha, os netos, E a caçula faz um aninho essa semana, vai ter uma festinha. Mas segunda-feira ela está de volta, está tudo bem com ela, glória a Deus. E nós estamos aqui hoje nessa manhã para adorar a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Agora, antes de começarmos a orar, eu queria deixar um salmo aqui, que eu estava lendo hoje pela manhã. E uma coisa tão tremenda, porque a gente às vezes passa um dia corrido, e a gente só pensa nas nossas dores, na nossa luta, e a gente esquece de adorar o Senhor. E a nossa oração muitas vezes é corrida também, porque a nossa vida é corrida. Então esse salmo aqui, ele vai dizer algo tão tremendo, que ele vai cantar sobre a misericórdia de Deus. E eu estava pensando nessa manhã hoje sobre isso, Porque quantas vezes a gente acorda muito mal, frustrado, chorando, com dores, com perdas, com angústia. E hoje quando eu acordei, eu falei assim, Senhor, muito obrigada, porque em meio a tantas lutas, a minha alma está em paz, a minha alma está aquietada, a minha alma tem o Senhor. E eu fiquei tão feliz porque é muito triste, a gente saber que pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, a mãe perdeu seus filhos, há dores no mundo que a gente não pode tocar e curar, mas o Senhor pode. E quando a gente acorda pela manhã e entende que você dormiu bem, acordou bem, tem uma casa, tem uma cama, tem um cobertor, isso é motivo de muita gratidão, Nath, porque muitos não tem nada disso, o mínimo. Então o Salmo 89, eu vou estar lendo, se não precisa abrir não, mas é sobre isso. Um cântico ao Senhor. Salmo 89 diz assim, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a bondade do Senhor está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Amém? O glória a Deus está dizendo que ele firmará para conosco a fidelidade dele para sempre, amados. A benignidade dele para sempre. E o Senhor, na verdade, apesar de nós, Deus é sempre bom, Deus é muito bom. Amém? Vamos orar, se você puder, dobrar os seus joelhos nesta manhã, agradecer ao Senhor. Quem ele puder, pode ficar de pé. Porque eu, pensando em tudo que nós estamos vivendo, e que nós temos recebido do Senhor, só nos cabe agradecer a Ele em oração, dando canto a Ele de gratidão e de louvor nesta manhã. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã, exaltar o teu nome, Pai, neste dia, pela tua bondade, fidelidade e misericórdia, Senhor. Porque mais um dia ela nos alcançou, Senhor. Podemos estar de pé, acordar, abrir os nossos olhos e começar um novo dia, Pai. Damos graças a Ti, Pai, porque Tu és bom. Apesar de nós, Tu és sempre bom, Senhor. E a Tua fidelidade dura para sempre, de geração em geração para conosco, para com os nossos filhos. Pai, damos graças a Ti, Senhor. Pai, Tu és fiel em todo o tempo. E quero dizer nesta manhã, Senhor, que Tu és bem-vindo em nosso meio. Que este lugar, Pai, entrega a Ti o primeiro lugar. Que a nossa vida, Pai, nesta manhã, Senhor Deus, quer dar honra e glória ao Teu nome. Dizendo a Ti que Tu és fiel para conosco. Nós te louvamos nesta manhã, Pai. Exaltamos o Teu nome pela Tua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor esta manhã. Coloca no teu coração a gratidão, Senhor. Ela traz vida ao nosso coração, vida ao nosso corpo. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor esta manhã com essa canção. Tu és grande, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Tu és fiel e Tu és bom, Jesus, em todo tempo, Senhor. Qual grande é o meu Deus, qual grande é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Tu és bom, Jesus. O esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é. Ele é fiel por gerações. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo o trono é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Todos verão para a glória do seu Glória a nome. Deus. Aleluia. Não há outro como tu, Jesus. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ele é grande, queridos, ele é grande. Aleluia. Queremos render diante desta manhã, Pai. Sei que estamos rendidos a Ti neste lugar, nesta manhã. Que nosso coração, Pai, é Teu, Jesus. Sim, Jesus. Aos pés da cruz me Encontrei esta manhã, Jesus. o que tenho te entrego, ó Deus.
gosto da canção porque ela fala de uma coisa muito forte, que a nossa carne grita contra, não é verdade? Faz em mim o teu querer. Em ti estou. Amados, a gente fala isso cantando às vezes, né, lendo, mas quando a gente tem que pensar e entender bem essa palavra, a declaração, faz em mim o teu querer. E às vezes o não querer de Deus dói na gente, amados, porque quer arrancar de você aquilo que não pertence a Ele. Aleluia. E toda planta que é arrancada, tudo que é arrancado dói. Sempre falo, né, que qualquer coisa que é arrancada da nossa vida dói. Mas quando você entende que você tem um Pai de amor, tem um Deus que cuida de você, você entende que é o melhor. Você pode sentir dor, você pode espernear, você pode chorar, mas você tem que se aquietar e se render a Ele e dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade. Amém. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E ela vai me trazer paz. E uma coisa que eu sempre falo, e eu norteio a minha vida por isso, é, onde não há paz, não há Deus. Então, se você está vivendo alguma coisa que não tem paz, que está atribulada, que está embaraçada, que está esquisito, aquieta a tua alma e fala, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque parece que você tem que fazer algo, porque as coisas estão embaraçadas, e você pensa assim, pô, se eu não fizer nada, parece que eu estou acomodada. Se eu não fizer nada, a impressão que está que eu estou, né, relaxada. Mas, amados, tudo que não vem de Deus não traz paz. Então, se você está vivendo alguma coisa, está te dando tribulação, não está trazendo paz, aquieta o teu espírito. Vai orar, vai esperar um tempo. Não toma nenhuma decisão antes, não. Espera o Senhor fazer algo. Porque Ele sempre faz, amados. Sempre faz. Quando a gente aquieta o nosso coração, Ele sempre vem com a resposta. Amém? Amém. E esta canção também que nós vamos cantar agora vai dizer algo muito forte. Que vai dizer que é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Tem algo na Bíblia que eu aprendi há pouco tempo, que eu sempre lia, mas não entendia muito a profundidade, né? Mas Deus vai trazer uma revelação quando você vai buscando sobre aquela, até falei aqui já, sobre aquela aliança que Deus fez com Abraão, que Ele vai fazer algo que o fogo passa no meio daqueles animais. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não consegui entender muito, assim, entendi que é uma aliança. Mas é tão forte aquilo porque Ele vai dizer que Ele pôs Abraão para dormir. Olha que tremendo. Ele fez uma aliança com Abraão e falou, vamos fazer uma aliança, Abraão. Ele foi lá, Abraão pegou os animais, matou os animais, colocou um lado de cada parte, que era a cultura daquela época, você partia os animais para dizer, olha, está confirmada a minha aliança com você. Eu tenho uma aliança com você, eu vou ser leal a você. E ele dividiu os animais naquele corredor, e ele passava assim um fogo, né? As duas partes botavam um fogo ali, ficavam um de cada lado naquela aliança. Era uma aliança feita com fogo muito forte. Quando Deus fez com Abraão, fazer essa aliança com ele, o Senhor botou Abraão para dormir. O que isso quer dizer para a gente, amados? Que a aliança que Ele fez com você foi Ele, Jesus. Aleluia. Você, na verdade, a parte que cabe a Deus, descansar nele. Abraão entrou no sono profundo. Aí o treva naquele dia, ele dormiu. Porque Jesus está dizendo ali, olha, essa aliança é eu e meu filho. Você não vai dar conta disso. Então eu faço por você essa aliança. E Deus fez uma aliança com você e comigo, amados. Por isso que essa canção vai dizer que é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. É uma canção da que eu gosto muito, sabe? Ela declara sobre isso. E tudo está nele, tudo vem dele. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Os teus caminhos
noite, querida. Amados, pode sentar. Essa canção é muito linda, muito forte. Eu amo essa canção e a gente precisa pensar sobre isso, amados. Pensar sobre essa volta de Jesus. Você precisa pensar sobre isso, como está a sua vida, como está a minha vida. Se o Senhor voltasse hoje nas nuvens, você estaria pronta para isso? Será que eu estaria pronta para isso? Será que você estaríamos prontos para isso? Mas não estou falando de pecado, não estou falando de uma vida rendida a Ele. Por quê? Porque Ele diz que só pode casar aquele que tem intimidade. A noiva só pode casar se ela estiver preparada, amados. E uma noiva ela é preparada para um casamento, para uma intimidade. Eu falo, Senhor, eu não quero naquele dia, Senhor, ouvir a Tua voz. Eu não conheço você. Quem é você? Quando Ele fala de não conhecer você, não é de conhecer você dela, é a sua intimidade com Ele. Porque só tem casamento que está preparado para uma intimidade, amados. E eu tenho que pensar nisso, você tem que pensar nisso. Está às portas do Senhor. Aí você pode dizer assim, mas tem muita coisa para acontecer ainda, tem. Mas você já viu como é que as coisas são aceleradas? Cada ano tem uma coisa acontecendo, cada ano está acontecendo uma coisa. A gente sabe quem lê a palavra, né? Quem lê Apocalipse sabe que existe todo um processo até essa vinda de Jesus. Mas esse processo está muito acelerado, amados. Né? A gente vê que o Espírito de Cristo já está entre nós. Sempre esteve. A gente está atuando com uma força muito maior. Esse Espírito de Cristo está preparando um caminho para ele, para esse homem chegar. E esse anticristo não é só uma pessoa, uma figura. Todas as coisas que estão anticristo. Você vê que a nossa cultura, né, no mundo todo está mudando, tem mudado com muita força. Sobre as questões morais, questões, né, familiares. Tá? O que é certo virando errado, o errado virando certo. Eu estava vendo algo ontem, porque assim, meu Deus, vocês devem também, né, sabendo disso, de pessoas que estão querendo ser animais. Eu vi uma história onde um rapaz, que ele botou uma perna, ele adotou uma perna de cabrito na perna dele. Fez uma cirurgia e implantou uma perna de um bicho na perna dele. Está dando problema, está dando uma rejeição. Ele acha que ele é um cabrito. Ele andava pela cidade pulando igual cabrito nas ruas. Mulheres que se vestem de cachorro e andam na rua com corrente, com coleira, laxa igual bicho. Olha onde o ser humano está indo, onde o Espírito de Cristo está trabalhando nas mentes, para fazer com que a criatura de Deus, a coroa da criação que somos nós, eu e você, o ser humano, possa dizer para o Senhor dos Senhores, dizer, olha só o que eu fiz com eles. Olha só o que eu sou capaz de fazer com aquilo que você criou, que era a perfeição. É isso que Deus está fazendo, ele está deformando o homem, na verdade, para afrontar o Deus eterno, né, sobre isso, sobre a criação dele. Só que Deus é perfeito, amados. Deus não se abala com isso. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, a minha vida, a sua vida, tem que entender que se eu estou no reino, se eu escolhi um reino, né? Eu estava falando com a menina ontem que fez a minha sobrancelha, e ela estava falando algumas coisas lá, né? Bem assim, ela bem da noite mesmo. E eu, né, onde estava até fiquei meio acomodada, porque estava um ambiente bem pesado com os assuntos. Quando eu tive a oportunidade de falar para ela assim, ela falou assim, você não vai? Eu falei assim, eu falei, não, eu sou de uma outra tribo. Ela, você tem uma tribo também? Eu falei, tem uma tribo. Ela gosta da tribo, porque eu não gosto de tribo, a gente estava sobre isso. A minha tribo é da tribo do Leão de Judá. A tribo do Leão de Judá. Ela, tem essa tribo? Tem. Dos reis dos reis, sim. Eu comecei a falar com ela sobre isso, sabe? Eu tenho um reino, eu sirvo um reino, eu sou um reino do reino celestial. Eu fui separar, eu consegui pregar para ela ali. Ela ficou quietinha ouvindo, sabe? Eu estava vendo sobre assim, ele falou para ela, o reino dos céus, ele tem, né, leis, ele tem leis espirituais, ele rege, ele é regido por um rei, que é o rei da tribo de Judá, que é o leão da tribo de Judá. Eu expliquei para ela algumas coisas. Ela não sabia nada do Evangelho. A gente pensa assim, todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? A minha não sabia nada, tem uns 20 e poucos anos. Eu falei assim, eu nunca ouvi falar disso, não sabia, não. Eu sei de Jesus, todo mundo fala de Jesus, que é uma igreja, uma religião. Eu não, Jesus é uma pessoa. Então eu expliquei para ela. Então, amado, você faz parte de um reino. Você tem um rei, você tem uma tribo, que é a tribo do leão da tribo de Judá. Existe um reino espiritual. Você tem que se habitar nele. Você não pode andar em dois reinos, amado. Você não pode ser brasileira e você não pode ser italiana. Você é uma coisa ou é outra. Então, nessa região celestiais, que é um reino, existem leis. Existem estatutos celestiais e eternos. Você tem que entender. Você só sabe disso se você ler essa palavra aqui. Porque aqui é um estatuto. Aqui está dentro toda a diretriz de um reino. Então, se eu sou de um reino, eu tenho que fazer o quê?
aquele que aquele reino está instituindo, certo? Eu não posso andar em dois lugares. Eu não posso estar em cima do muro e ter dois senhores. Ele fala sobre isso, eu não pode ter dois senhores. Então, o que eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que olhar para a nossa vida. Como anda a minha vida com Deus? Como anda a minha intimidade com o Senhor? Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é muito sério, amado, porque quando você habita naquele esconderijo, ele habita em você, mas você habita nele. Isso é muito forte. Tem uma canção do Ciro que fala sobre isso, né? Que Jacó, Deus tinha uma aliança com Jacó, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. E no dia de um encontro que ele teve, né? Quando ele dormiu naquela pedra, ele passou a ter uma aliança com Deus, porque ele sabia que existia um Deus de Jacó, mas ele mesmo não tinha aliança. Deus tem uma aliança com você, mas você tem aliança com ele? A mim isso é muito forte, né, Max? Muito sério. Eu tenho que pensar nisso. Você tem que pensar nisso todos os dias. Quando você vai praticar alguma coisa, você pergunta, Senhor, é do teu coração que eu faça isso? É a tua vontade? Isso vai ser bom? Porque tem coisa que parece bom, amados, não é verdade? Tem coisa que parece maravilhoso. Ah, eu vou ganhar aquele dinheiro, nossa, tal. Você parou para pensar se realmente é do Senhor aquilo? Ah, eu vou comprar aquela casa, eu vou estar um lugar assim. Ah, eu vou me relacionar com essa pessoa, porque, né, todos os sinais estão dando, amado, para pensar nisso. Porque isso vai te trazer danos, muitos danos. E o pior dano é você ficar fora daquele grande dia. Porque a Bíblia fala, amado, que vai acontecer. Eu não vos conheço. A gente pensa que não, né? Ah, eu estou muito bem, estou na igreja, aquela coisa toda, eu sou crente. Mas ele está falando para crente ali. A Bíblia foi feita para nós. O ímpio não vai ler a Bíblia. Mas é quando ele se converte. Quando o Espírito Santo, né, vai lá e pega ele, converte o coração dele e vai ler. Mas o ímpio não. Então isso aqui foi escrito para nós. Para você que faz parte desse reino, dessa tribo. Amém? Amém? Então vamos pensar sobre isso, amados, porque é muito sério. Nós precisamos estar com a nossa vida em santidade. Buscar em todo o tempo, né, se aprumar com o Senhor. Porque esse reino tem uma questão. Às vezes você tem que perder para ganhar. E nesse reino quase sempre você perde para ganhar, não é verdade? O reino de Deus é tudo o contrário. Você dá para receber. Você dá, é mais, ele fala, né, a palavra diz que é melhor dar do que receber. Você diz não à tua vontade da tua carne, né, e você diz sim ao Senhor. Então, se você prestar atenção, tudo é o contrário. A gente tem mais perda no natural do que ganho, né, no contexto natural. Acho que nessa manhã, em nome de Jesus, eu vou estar orando agora, tá? Coloca a mão no seu coração. Pensa na sua vida. Como é que eu estou, Senhor? Como é que está a minha intimidade contigo, Senhor? Como é que está a minha aliança contigo? Como é que está a minha casa, Senhor? O Senhor tem habitado nela? O Senhor tem feito morada nela? Eu tenho estado na habitação nos esconderijos do Altíssimo? Como é que está a minha vida nesta manhã, neste dia? O que eu tenho pensado? Como é que estão meus pensamentos? É pensamento de vingança, de baixa estima? Deus, se eu sou um cidadão do reino, se eu sou filho de um Deus criador, por que eu ando tão triste assim? Por que eu ando com essa angústia no meu peito? Por que eu ando com essas incertezas? O Senhor é o dono do meu amanhã. O Senhor é o dono do meu futuro, Pai. Precisa descansar como os pássaros descansam. Pai, nesta manhã queremos dizer a Ti, Senhor. Pai, em meio aos louvores que nós cantamos, em meio à ministração que foi dada aqui pelo Teu Espírito, nos ajuda, Pai, a estarmos aliançados contigo até aquele grande dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, tira de nós os empecilhos, tira de nós os excessos, Pai. Há tanto excesso em nosso coração de coisas, Pai. Senhor, nós chegamos nesse mundo sem nada, vamos sair deste mundo sem nada. Por que caminhamos apegados a tantas coisas, Deus? Porque lutamos por tantas coisas, guerreamos com coisas que tudo vai passar, Senhor. Deus, tira do nosso coração o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Tira de nós o mau caratismo, Senhor. Porque às vezes pensamos que estamos numa igreja, somos melhor que o outro. Tira de nós toda a vaidade, tira de nós, Pai, todo, Senhor, toda a incerteza do amanhã também, Jesus. Tu és o nosso amanhã, Tu és o nosso hoje, Tu és o nosso ontem, Tu és tudo em nós. Quando nós entendemos isso, ó Pai, entramos neste lugar, Senhor, do esconderijo do Altíssimo, entendemos também, Senhor Deus, que Tu és aquele que guarda todas as coisas. Tu guarda a minha vida, Tu guarda a minha casa, Tu guarda o meu futuro, Tu guarda o meu presente. Tu és o Senhor Leão da tribo de Judá, aquele que nunca perdeu uma batalha, Senhor. Então, quando entregamos a Ti, nos rendemos a Ti, temos que confiar que Tu está fazendo melhor por nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender, Pai, a importância de quem somos em Ti.
A importância que somos fazemos parte de um reino, de uma tribo, Pai, que não há outra no mundo, Senhor, igual. Tu és, Senhor, o dom perfeito, Tu és a perfeição. Tu criou tudo, Pai, em sintonia. Tudo, Pai, faz sentido para Ti. Nos ajuda, Pai, a entrar neste lugar contigo, de entendimento, de descanso, de paz. Fala conosco, Pai, no nosso coração, no profundo da nossa alma, e nos ensina, Pai, a entrar neste caminho, Pai. Para que naquele dia, Pai, Tu possa pegar pela nossa mão e nos levar, Senhor, para aquele lugar, Pai, que já está separado para nós. Que nesta manhã o nosso Espírito e com o Teu Espírito possa ter uma unção, uma união, possa ser selado, Pai, ser conectado para sempre, sempre. Te agradeço, Pai, por este culto, por esta manhã e por tudo, Senhor. Tu és muito bom em nossas vidas. Nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, vem cá, Priscila. A Priscila vai ministrar hoje. A pastora Denise, para quem não sabe, foi ver os netinhos dela lá no sul. A netinha dela fez um aninho essa semana. E vai ter um bolinho agora no sábado. Ela deixou essa incumbência com nós. Faz falta, não faz falta? Parece que tem um buraco. Todo mundo sente falta. E imagina eu. Né? A gente fala toda hora, aquela coisa, tem uma conexão das músicas e tudo. Mas eu creio que ela deve estar assistindo a gente. Eu queria, né, dizer que nós amamos, pastora. Faz falta, muita falta. Mas escuta o seu momento aí, tá? Porque Deus é muito bom. Eu queria que você estendesse sua mão aqui para a Priscila. Ela vai orar, ela vai ministrar, ela seja livre no Espírito, tá, Priscila, para você ministrar aquilo que Deus falou no teu coração. Deixa Deus te usar. E nós precisamos muito, tá? Do toque de Deus em nossas vidas. Amém. Pai, eu entrego a Ti nesta manhã a Tua filha, Senhor. Senhor, eu sei que a Tua filha é comprometida com a Tua palavra, com as ministrações. Eu sei que a Tua filha tem buscado. Mas, Senhor, o Senhor não trouxe do alto dos céus uma revelação, Pai. Algo, Pai, uma água purificada sobre a mente dela, Senhor. Ela não vai poder fazer nada, porque tudo vem de Ti, tudo, Pai, para Ti. Usa a Tua filha nesta manhã, Pai, com poder, com graça, com autoridade, com sabedoria e com unção. Que ela possa, Pai Deus, ser usada neste lugar. Que ela flua no Espírito. Que dela flua rios de águas vivas para tocar em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de Ti nesta manhã e dependemos de Ti. Faça o que Tu quer, Senhor, em nós. Faça o que lhe apraz, Senhor. Estamos aqui, dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, bom dia. Bom dia. Graça e paz. Você já falou com quem está do seu lado, tá friozinho hoje, tá todo mundo coladinho no outro aí. Amém, glória a Deus pelos dias de frio, né? Eles também fazem parte da nossa vida. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. A pastora Denise faz falta, né? O abraço dela, o sorriso dela. Mas ela está lá contemplando e desfrutando da boa parte também com a sua família. E na semana que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Gênesis 5, 21. Vai dizer assim: E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Ontem eu tirei um período de oração, depois do almoço, e ali no momento de oração, o Espírito Santo me conduziu a falar isso. Porque, irmãos, nós não sabemos orar. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. Mas é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, quando eu tiro um período de oração, eu sempre peço: Espírito Santo, coloca a oração na minha boca. Coloca a oração nos meus lábios, porque eu não sei orar. E enquanto eu estava orando, eu falei isso em oração. Eu falei: Pai, eu quero andar com o Senhor. E esse é o tema da palavra de hoje. Aleluia. É um ditado que eu ouvi a minha mãe falar, né? E eu tenho certeza que você também já ouviu. Não é bíblico não, mas é um ditado bem popular e conhecido que diz: diga-me com quem tu andas. Diga-me com quem tu andas.
e eu te direi quem és. Então o Espírito Santo quer falar conosco sobre, a Delma já falou sobre alianças, e a gente só anda com quem a gente faz aliança, né? A gente só caminha com quem a gente faz aliança. O microfone tá me incomodando. Vocês me ouvem? Sim. Você me permite? Eu tenho problema com o microfone. Bom, a palavra de Deus vai dizer que pouca coisa sobre Enoque. Você vai ver aqui 4 versículos breves. Aqui nós temos a genealogia de Adão. E é interessante que os versículos que antecedem ao 21 até o 24 vai dizer que fulano andou com Deus e morreu, ponto. O ciclano andou com Deus e morreu, ponto. O Beltrano andou com Deus e morreu, ponto. Mas quando chega em Enoque, aleluia, não diz que Enoque tinha 700 anos, 675 anos e morreu, não. Porque a história de Enoque, ela não se resume apenas no seu dia a dia. Ela se resume em andar com Deus e não ter visto a morte. Aleluia! Porque quem anda com Deus, a Bíblia fala, irmãos, que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Amém? Então aqui nós estamos como peregrinos, nós estamos peregrinando em direção a um lugar. Qual lugar? Em direção à mansão celestial. Aleluia. Entende? Então, enquanto peregrinos, nós vamos andando e nós vamos deixando um legado. Repita após mim, um legado. Legado. Esses homens que vieram antes de Enoque, eles viveram uma vida comum e eles não deixaram um legado. Diferente de alguns personagens que eu vou relatar aqui, que viveram, mas não apenas trabalharam, não apenas estudaram, não apenas comeram, não apenas dormiram, não apenas casaram, não apenas cuidaram do corpo, não! Aleluia! Esses homens, eles fizeram além. Eles tiveram um dia a dia, uma vida além do que apenas existir, irmão. Nós não nascemos apenas para existir. Nós nascemos com um propósito. O mundo não entende que eles nasceram com um propósito, porque quando a criatura ela não obtém a adoção de Cristo, ela não entende o porquê ela existe. Eu vivi isso. Eu não nasci num berço evangélico, infelizmente. E eu lembro que eu vivia, eu apenas existia. Eu pensava, qual é o meu propósito? Para que eu tô viva? A minha vida, ela não tinha um sentido, ela não tinha um propósito. Eu só pensava, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ter um corpo bonito, eu tenho que casar. Eu só pensava nisso. A minha mente era cauterizada, porque a minha mente ela era terrena, ela não era celestial. Vocês estão compreendendo? Só que quando nós andamos com Deus, a nossa mente, ela já não é mais nas coisas da terra. A nossa mente, ela só pensa nas coisas do céu. Quando eu recebi a adoção de Cristo, eu entendi, cara, eu tenho um propósito. Quando eu entendi que o Senhor, Ele me formou, o Senhor, Ele me criou para um propósito, eu entendi, a minha vida começou a fazer sentido. Porque até então, eu me lembro que todo dia para mim era a mesma coisa. Mas quando eu comecei a andar com Cristo, a caminhar com Cristo, Ele falou, eu tenho uma vida extraordinária para você. Aleluia. Irmã, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem uma vida extraordinária para você. Ele não quer apenas que você trabalhe, Ele não quer apenas que você tenha uma família, Ele não quer apenas que você durma, que você coma, não! Ele tem dias sobrenaturais, porque andar com Deus todo dia é uma novidade. Aleluia. Quando eu acordo, eu penso, gente, qual vai ser a experiência que eu vou viver com Deus hoje? Eu já acordo pensando, Jesus, o que nós vamos viver hoje? Aleluia! Glória a
Independente se são dias extraordinários, com coisas boas ou com as adversidades. Porque até na adversidade, quando eu ando com Deus, eu vejo a mão dele sobre a minha vida. Eu vejo a mão dele sobre a minha casa. Eu vejo a mão dele sobre a minha família. Então o Senhor, Ele quer nos fazer um convite nessa manhã. Você quer andar comigo? Você quer andar com Deus? Ele está te fazendo essa pergunta nessa manhã. Será que você poderia pensar sobre essa pergunta? Será que eu estou andando com Deus? Porque a gente anda com as irmãs, nós andamos com o esposo, quem é casado, quem é solteiro anda, né, com os colegas, com os amigos, com os irmãos, eu ando com a minha mãe, meu filho. Mas será que nós estamos andando com Deus? De repente a sua vida está tão monótona porque você está andando apenas com pessoas terrenas. Mas quando você se junta e começa a andar com pessoas espirituais, irmã, todo dia é uma aventura diferente. É ou não é? Todo dia é uma novidade. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que todo dia a misericórdia dele se renova. Todo dia Ele tem vinho novo para derramar sobre a nossa vida. Todo dia Ele tem algo novo para nos contar. Irmão, ser amigo. A palavra de Deus vai dizer que Abraão era amigo. Eu falei, Jesus, eu quero ser sua amiga. Se Abraão era seu amigo, eu também quero ser sua amiga. Eu me lembro que na minha adolescência tinha aquele negócio de best friend forever. Quem é dessa época aqui? Amigas para sempre, entendeu? Amigas para sempre. Amiga, você vai ser minha melhor amiga. E fazíamos plano. E nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos sei aonde. Eu não sei nem onde a pessoa tá. Eu não sei nem onde a best friend forever tá, não sei. Por quê? Ei, irmão, a vida é cíclica. É verdade. Hoje você anda com... Tem pessoas que são pra sempre, amém? Amém. Tem amigos, amizades que são pra sempre. São alianças que ficam ali. Mas tem amigos que são por um momento. Que são por um ciclo. Então pessoas podem vir e podem ir, amém? Sim ou não? Agora Deus, não, irmão. É até Ele nos chamar. E aí não acaba. Qual é a boa notícia? Que não acaba. Porque quando Ele nos chamar, nós vamos estar com Ele na mansão celestial. Aleluia! A palavra de Deus vai dizer, nós o conhecemos em parte. Irmão, eu fico pensando, se eu conheço Jesus em parte e eu sou tão... Imagina conhecer Ele... Gente, não vai dar. Sabe por quê? Esse corpo corruptível não suporta a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Moisés, como homem, falou, quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Deus falou, meu filho, tu não sabe o que tá me pedindo. Se você me ver, você morre, você cai para trás. Porque o nosso corpo pecaminoso, o nosso corpo corruptível, não suporta a santidade do Santo dos Santos, do leão da tribo de Judá, do alfa e do ômega, do amoroso, do princípio e fim. Esse corpo corruptível, amai, ele não suporta. Aleluia! Glória a Deus. Tô me sentindo presa aqui na minha. Me ajuda aqui. Entende? Obrigada. Eu sou assim. Eu sou fora do sistema. Entende isso? Então, aleluia. Andar com Deus é ser direcionado, sabe? Quando você acorda de manhã. Eu outro dia pensei assim, acordei, não tinha nada programado na agenda. Aí eu pensei assim, vou ficar o dia todo, né, aqui deitado, olhando o céu, lendo um livro, lendo a Bíblia, eu vou ficar aqui. Aí eu falei assim, mas Espírito Santo, me conduza nesse dia, irmão. O telefone já começou a tocar, o Espírito Santo já começou a nos usar, e vai orar lá não sei aonde, e vai no culto da hora nona, que Maiara pregou uma palavra abençoada, e vai fazer isso. Quando eu olhei, eu já estava deitada para dormir, o dia já tinha passado e eu tinha andado com Deus. Aleluia! Aleluia! É Deus que programa a nossa agenda, gente. Amaras, é o Espírito Santo que fala, tu vai para a esquerda, tu vai para a direita, tu vai para frente, tu vai para trás, tu vai na casa da irmã, vai fazer uma oração, você vai naquela igreja, vai naquela consagração, vai na hora nona. É Ele que nos direciona, é Ele que coloca uma nuvem e fala, vai direto. Aleluia! Irmão,
Andar com Deus é ter GPS 24 horas. E o Waze do céu não falha, não. O Waze do céu não te manda pra comunidade, não. O Waze do céu te manda pro propósito. Glória a Deus. Entenderam a introdução, amém? Glória a Deus. Enoque andou com Deus e não viu a morte, irmão. Aleluia, Jesus. Quando os nossos olhos fecharem, humanamente falando, nós vamos ser promovidos. Vocês sabiam que a morte para um cristão é uma promoção? Sabia disso? Nós seremos promovidos a sair de uma terra corrompida, a morar num lugar onde as ruas são de ouro. Aleluia. Aonde a árvore da vida, aonde os santos declaram santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aonde há os tronos com os 24 anciões. Aonde há o rio. Eu fico imaginando aquele rio com água cristalina, o rio de Deus. A samaritana bebeu numa fonte, ela nunca mais... Imagina... Gente, meu Deus, vocês pensam no céu? Aleluia, Jesus. Será que vocês só estão pensando no sofá novo, no carro novo, no sapato novo, no casaco? Meu Deus. Tremendo, Senhor. Irmão, será que você sonha com o céu? O nosso coração está tão preso aqui, está tão preso com os problemas, tão preso com os boletos, as contas, o Itaú, o Bradesco, né, o Banco do Brasil, está tão preso. E nós temos que ser responsáveis. Estou dizendo para ser responsável, mas estou dizendo que a nossa alma ela precisa anelar por aquele grande dia. Eu falei, Senhor, eu tenho muitos sonhos terrenos, porque quem não sonha não conquista. Quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve, irmão. Meu Deus. Então nós temos que sonhar, nós temos que ter objetivos, nós temos que ter a nossa listinha lá de oração. Mas eu falei, Pai, eu quero sonhar o teu sonho, porque se eu não sonho o seu sonho, eu estou delirando. Quem não sonha o sonho de Deus, delira. E Deus não quer que a gente delire, Deus quer que nós sonhamos os sonhos dele, porque aí ele vai realizar. Aleluia. Segundo o personagem, irmão, Noé era justo e quando veio o dilúvio, a sua casa ela não foi atingida. A palavra de Deus vai dizer que a humanidade estava corrompida, tão corrompida a ponto de Deus acabar com a humanidade, de tão corrompida que estava. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Deus olha, ele vê um justo. Será que quando Deus olha do céu, ele encontra justiça em nós? Ele encontra retidão em nós? Ele encontra santificação em nós? Ele tem prazer em andar conosco? Será que quando Deus olha do céu e ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ele encontra em nós esse adorador? A palavra de Deus vai dizer que quando Deus olha, ele vê Noé e ele dá uma ordem para Noé e nunca havia chovido. Sabe por quê? Quem anda com Deus vive o que mais ninguém vive. E você entende isso aqui? Quando você anda com Deus, você vive uma experiência que o teu marido não vive, que o teu vizinho não vive, que a tua mãe não vive. Porque Deus, ele tem uma porção para cada um de nós. Glória a Deus. A Maiara, com todo o processo dela, ela viveu o processo dela individualmente, ela viveu experiências que eu não vivi. Porque ela andou com Deus na dor. Aleluia. Ela andou com Deus no dia mau. E nós precisamos nos habituar em andar com Deus também no dia mau. Aleluia. Noé andou com Deus no meio de uma humanidade totalmente corrompida. Eu fiquei pensando, gente, como é que era o dia a dia de Noé? Todo mundo doido, todo mundo fazendo um monte de coisa, mas ele tá guardadinho, ele tá pensando, eu não sei qual é o pensamento dele, eu fiquei pensando, ele não se corrompeu. Imagina todos estarem corrompidos e ele se manter fidedigno a Deus e a promessa. Eu imagino que muitas das vezes nem a família dele entendia o que ele estava vivendo, porque às vezes a sua família não vai te entender, não vai. Verdade, Jesus. Não vai, irmão, falando que não vai. E você precisa ter o domínio próprio, a mansidão de entender. Eles não estão entendendo nada. Deus falou comigo, não foi com eles. Vai, Noé, bota o martelo, prega lá o prego, bota lá a madeira e faz isso. E olhando para o céu, e nenhuma gota, porque nunca havia chovido.
Porque quando ele libera uma promessa para você, você não vai viver algo ordinário, você vai viver algo extraordinário. Glória. Se você ouvir e obedecer, você vive algo extraordinário. Mas alguém viveu o que Noé viveu? Ninguém. Porque ele creu. Irmão, creia na promessa que o Senhor te fez. Aleluia. Não importa quanto tempo tenha passado. Aleluia. Creia, a palavra, a promessa. Fala pra quem tá do seu lado, a promessa tá de pé, irmão. Pode não estar chovendo, pode não ter nenhuma nuvem, mas se ele falou que vai chover, vai chover. Aleluia. O profeta falou para Geazi, vai lá fora 7 vezes, olha pro céu, vai chover. O servo falou, eu não tô vendo nada. Foi uma vez, não viu nada. Foi 2 vezes, não viu nada. Foi 3 vezes. Foi na 6ª vez, não viu nada. Quando ele foi na 7ª que ele olhou, ele falou, tô vendo uma nuvem. Essa nuvem é do tamanho da mão de homem. E isso é o sinal de quê? De que vai chover. Pode estar deserto hoje, pode estar seco hoje, mas quem anda com Deus vê a chuva caindo. Quem anda com Deus é assim, o choro até dura a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, vai amanhecer. Aleluia! Quem anda com Deus é assim, vê a farinha acabando, vê o azeite acabando, daqui a pouco chega no telefone, ups! Porque com Deus é assim, quando você é fiel a Ele, Ele é fiel em suprir as suas necessidades. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia! É só pra quem tem fé, irmão. Aleluia. Choveu ou não choveu? Noé era louco até o dia que a primeira gota de chuva caiu do céu. Quando fez assim, pim! Aí ele não era mais louco. Fica tranquila, continua pregando. Você é louco pra eles. Mas a palavra de Deus vai dizer que o evangelho é loucura para aqueles que não creem. Aleluia. Tá tudo bem, eles não creem, não tem problema. Continua pregando. Um dia eles vão entender que o que você tá falando, que o que Deus tá falando através de você é a verdade. Aleluia. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era a chacota da família. Pensa, eu era aquela jovem, né, do short curto, do top, do boxe, da balada, né? Cada dia da semana eu tinha um programa, de segunda a segunda. Tipo, segunda eu tô em tal lugar, terça-feira eu tô em tal lugar, tudo fuga. Eu tava fugindo daquela vida de dor que eu vivia, entendeu? Porque todo excesso esconde uma falta. Entendeu? Tu vê uma pessoa com muito excesso, ela tá escondendo uma falta dentro dela. Essa falta é Jesus, esse vazio é do tamanho de Deus. Quando eu venho pra Jesus, eu vou pra Assembleia qual? Do coque. Sai aqui, ó. Blusa aqui, ó. Coque no cabelo aqui, ó. Quando eu chegava, minha mãe falava assim, já vem a ridícula. Porque ela não entendia. E eu falava, mãe, eu sou completa hoje com essa... E não estou dizendo de roupa aqui, nem de doutrina, amém? Quando eu me converti, foi radical. Tinha que ser radical. Então, cada um aqui tem um processo. Exatamente. Foi necessário eu passar o que eu passei para eu conhecer Jesus face a face, amém? Amém. Cada um aqui tem uma trajetória, tem uma história, cada igreja tem uma doutrina, e amém, glória a Deus. Quando eu chegava, eles riam de mim. E eu falava para minha mãe, mãe, hoje eu sou completa e feliz de quando eu usava a roupinha curta. Eu estava só enganando a senhora e a mim mesma, eu não era feliz. Hoje eu sou feliz. Não por causa da roupa, mas porque eu tinha encontrado com o amado da minha alma, com Jesus. Aleluia. Então, no seu processo, as pessoas não vão entender o que você está vivendo. De repente, seu marido não entende, seu filho não entende, sua irmã não entende, né? Sua mãe não entende, mas o que importa é que você esteja debaixo da obediência da palavra. Glória Irmão, a Deus. o problema é que a gente se preocupa em Aleluia. agradar homens. A palavra de Deus vai dizer, agradai a Deus que tem poder de lançar a vossa alma no inferno. Aleluia. Temei a Deus que tem poder de lançar a vossa alma. Apóstolo Paulo falou, eu quero agradar homens. Eu quero agradar a Deus. Importa que eu agrade a Deus. Amém? Noé agradou a Deus. Mas quem? Abraão, amigo de Deus, e viveu as suas promessas. Irmão, se ele era amigo de Deus é porque ele andava com Deus, sim? Sim. Fez aliança, renunciou, pegou ali a sua promessa, levou em sacrifício no monte, entregou aquilo que ele tinha de melhor, porque quem anda com Deus não é preso nas coisas. Quando Deus fala, me dá, nós damos. É assim ou não é? É. Vê se tu tá em casa, Deus fala assim, faz tal coisa, abençoa tal pessoa, vai em tal lugar. É agora, Jesus. Eu não penso nem 2 vezes pra a minha carne já não me levar a não fazer o que Deus está querendo que eu faça. Se o Senhor falar entrega, entrega. Se o Senhor falar faz, faz.
Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente anda com Deus, nós temos prazer em obedecer, sabia? Aleluia. Não se torna uma tortura, a obediência se torna um deleite. Porque nós entendemos que há uma recompensa em obedecer e agradar ao Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro que nessa época sem Cristo, né, eu vivi uma situação que eu tinha que andar na rua, eu tive que andar de madrugada na rua. Aí eu saí de casa tipo 3 da manhã por aí. E aí eu no caminho tava cheio de medo. Daqui a pouco, Lília, um cachorro começou a me acompanhar. Do nada. Falei, gente, que cachorro é esse? Eu andei uma distância como se fosse uns 10 minutos assim, caminhando, né? O cachorro do meu lado aqui, ó. Do meu lado. Eu falei, gente, cachorro estranho, eu não conheço esse cachorro. E o cachorro do meu lado. Quando eu cheguei aonde eu queria chegar, no meu destino, que eu olhei, cadê o cachorro? Até hoje eu lembro dessa experiência. Eu sei que Deus estava andando do meu lado ali. Eu ainda não tinha conhecido. Mas hoje, com Cristo, eu entendo. Pai, muito obrigada, porque naquele dia o Senhor estava andando comigo para me guardar. Priscila, Deus é cachorro? Não. Mas quando Ele quer se materializar, Ele se materializa num pássaro, Ele se materializa num cachorro, Ele se materializa no mendigo no meio da rua, Ele se materializa como um enfermeiro. Ei, o Senhor, Ele tem as formas, Ele tem as formas dele de se revelar do seu lado. Aleluia. Às vezes você olha para o céu, você vê uma nuvem, Deus fala com você na nuvem. É verdade. Irmão, quem tem olhos espirituais abertos, você vê Deus em tudo. É verdade. Vê Deus em tudo. Eu vivi uma situação no trabalho uma vez que o meu antigo patrão, ele me tratou mal por algo que aconteceu. Eu comecei a ficar nervosa. Ali foi um gatilho. Eu comecei a ter uma emoção do que eu vivia na infância com meu pai. E eu comecei a entrar numa crise ali. Eu identifiquei, porque como eu sou terapeuta, eu me entendo, eu me conheço. Eu falei, acionou um gatilho, eu falei, caramba, eu tô começando a ter uma ansiedade. Aí eu lembro que naquele momento, eu sentada na minha sala, tinha uma porta de blindex aqui. Minha mesa era aqui, a porta de blindex era aqui. A porta de blindex era clara, dava pra ver o céu do lado de fora. Eu fechei o olho, comecei a orar, falei, Jesus, fica comigo aqui, fica comigo aqui, fica comigo aqui. Quando eu abri o olho, que eu olhei pro céu, imagina um céu preto, fechado de nuvem. Imagina um céu preto. Imaginou? Um céu preto de nuvens, bem carregado. Nesse momento, quando eu olhei pro céu, veio um raio de sol. Um raio de sol aqui na minha mesa. Aleluia. Eu tenho até uma foto desse dia. Glória a Deus. Quando eu olhei aquele raio de sol batendo no meio da escuridão das nuvens. Quando eu olhei o raio de sol, Deus falou comigo naquele raio de sol, eu tô contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem anda com Deus vê raio de sol no meio das nuvens escuras. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, o povo que andava em trevas viu a maravilhosa luz. Quando eu vivi aquela situação de humilhação, porque eu fui humilhada naquele momento pelo meu antigo patrão, o Senhor se revelou a mim através daquele raio de sol. Na hora, saiu aquele peso de mim. Na hora, o meu coração parou de ficar acelerado. Aleluia. Deus está se revelando para você e você não está conseguindo entender. E mirar o sol. Aleluia. Glória a Deus. Ele se revela para você fazendo arroz. Aleluia. Descascando alho. Trocando fralda da criança. Aleluia. Varrendo a cozinha. Meu Deus. Lavando o vaso. Verdade. Deus se revela a você. Quem anda com Deus, vê Deus nas coisas Aleluia. mínimas. É verdade. Gideão queria ver Deus nas coisas tão grandes. Ele queria ver Deus no fogo. Ele queria ver Deus, eu não sei, no meio de algo grande. Mas não foi assim que Gideão viu Deus. Gideão viu Deus como uma brisa suave. Aleluia. Às vezes você está esperando ver Deus num milagre tão grande. E Ele está se revelando numa brisa suave. Em algo tão simples, num sorriso de uma criança, num abraço de uma pessoa que você não conhece. Porque quem anda com Deus vê Deus em todas as coisas, amém? Daniel se relacionava com Deus e viu Deus entrar dentro de uma cova cheia de leão. E não era qualquer leão. Os leões estavam famintos, irmão. Sabe o que significa?
Os leões estavam só esperando o Daniel entrar para acabar com ele. Posso te contar uma verdade? Posso? Pode. Posso? Pode. O diabo tá doido para te destruir. O diabo está doido para nos destruir. Ele fica o tempo todo armando ciladas para nos destruir. Verdade, Jesus. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Glória. a sombra do Glória a Onipotente, Deus. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você e a sua casa Aleluia. não será atingido. Glória. Porque ele dá ordem aos teus anjos para guerrear e pelejar em meu favor, em seu favor. Quem anda com Deus tem livramento na cova. Quem anda com Deus, os leões, eles têm que jejuar. Quem anda com Deus tem perímetro. Aleluia! Quem anda com Deus tem perímetro. O que significa isso? Até aqui você vai, passar daqui você não passa. Me prova na Bíblia, provo. O diabo se apresentou e falou para Deus: tem visto Jó? Tenho. Meu Deus. Deus deu testemunho de Jó: tenho, justo, íntegro e que se afasta da aparência do mal. Eu posso tocar? Pode. Mas na alma você não toca. Só morre se o Senhor permitir. Teu filho só morre se o Senhor permitir. Teu marido só morre se o Senhor permitir. A sua mãe só morre se o Senhor permitir. Porque tem um perímetro. Ele é o dono da vida. Glória a Deus. Ah, foi o diabo que matou. O diabo não mata não, irmão. O diabo não mata não. Ele só toca se o Senhor permitir. Porque Deus deu a vida e só Ele tem poder para tirar. Só Ele tem poder para tirar. Aleluia. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Matar sonhos. Destruir casamentos, quando nós damos legalidade para ele atuar. Então Daniel, a palavra de Deus vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. O que significa isso? Ele orava de manhã, ele orava de tarde, ele orava de noite. Sim ou não? Sim. A gente quer orar de manhã: Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa meu dia, me guarda e protege, amém. Aí vai comer: Senhor, abençoa esse alimento, amém. Aí vai dormir: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, amém. Não, irmão. A vida de oração, ela é constante. A palavra de Deus vai dizer: orar em tempo e fora de tempo. O que significa isso? Ter uma mente que ora o tempo todo. É possível? É possível. Sem cessar, na mente aqui, ó. É claro, tem um período que a gente se ajoelha, que a gente se quebranta, a gente ora. Mas vamos lá, quem trabalha de segunda a sexta, de 8 às 6, como é que ora? Na mente. Vai no banheiro. Ora, irmão, banheiro é a sala de oração de quem trabalha CLT de segunda a sexta, sim ou não? Sim. Trabalhava de CLT toda hora. A minha gente falou: Sila, você vai no banheiro toda hora, né? Tem uma hora que ela falou, eu falei: vou. Não continência urinária, não. Ela era espírita. Daqui a pouco ela me chamava lá na sala dela: você pode ficar comigo aqui sozinho um pouquinho conversando? Posso. É porque minha irmã começava a falar. Ela não entendia, que ela tava falando pra mim. Eu tava lá no banheiro já orando, intercedendo pela família dela. Aleluia. Tá entendendo? Eu já tava orando lá pelo patrão, tava orando pelas meninas do trabalho. Aí você começa a ganhar almas. Aí você começa a pregar o evangelho. Aí você tá almoçando quietinha na sua e vem uma do seu lado assim: eu queria te falar um negócio, que eu vi um negócio diferente de você. Será que você pode orar por mim? É assim que comer. Irmão, o joelho no chão, ele é o resultado daquilo do secreto que só você e Deus sabe, irmão. Irmão, fala pra quem tá do seu lado: há poder na oração. Irmão, que horas tem? Eu tenho quanto tempo? Me fala aí pra eu poder... São 9h13. 9h10. Vocês me aguentam só mais um pouquinho? Sim. O Espírito Santo tá me conduzindo a dar alguns testemunhos, porque às vezes a gente fala dos personagens e a gente não consegue... Tem pessoas que não conseguem acreditar. Que Daniel entrou na cova e os leões não comeram ele, sabia? Tem pessoas que não acreditam nisso. Então a nossa vida, nós somos o Daniel de hoje, amém? Amém. Nós somos o Noé de hoje. Nós somos o Abraão de hoje, irmão. Para que quando as pessoas olharem para o nosso testemunho, para a nossa vida, elas creem: realmente Deus faz. Quando elas olham você passando, elas falam: olha, aquilo ali só pode ter sido Deus, foi Deus que fez. Aleluia. Na semana passada, eu estava em casa, eu acordei na segunda-feira, o Espírito Santo falou para mim assim: você vai em tal lugar, num lugar que eu atendo. Eu recebi esse lugar para poder atender, mas nunca atendi de fato porque não apareceu nenhum paciente, amém? Amém. Esse testemunho vai te edificar.
O senhor falou pra mim assim na segunda-feira, você vai se levantar quarta-feira e você vai naquele ambiente e você vai lá só pra profetizar. Glória. Aí eu já comecei a fazer, Sol, a matemática. Falei que eu não vou ter que pegar dinheiro, ter que gastar Uber. Já comecei a pensar, olha só. E não tem nenhum paciente. Jesus falou, vai lá. Falei, vou assim, Senhor. Cheguei lá no lugar, 10 horas da manhã. Comecei a orar, comecei a profetizar. Botando a mão, orando. O Senhor falou pra mim, faz um vídeo desse seu momento só de ajoelhado orando. Eu não sou de fazer isso. Guarda esse testemunho. Porque tem testemunho que você tem que ter prova. Se o outro não acredita. Eu falei, amém. Fui lá, orei, profetizei. Falei, Senhor, liberei a palavra, irmão. Quando você orar, ora a palavra. Libera a palavra. Ezequiel, profetiza no vale, profetiza a palavra. O Senhor venceu a tentação. Jesus venceu a tentação, foi o quê? Foi na palavra. Nós temos que declarar a palavra, porque a palavra tem poder. Aleluia. Quando você lança a palavra, o inferno recua. Glória a Deus. Eu fui lá, fiz isso. Irmão, amém. Cheguei na minha casa, dormi quando foi quinta-feira. Isso foi 10 horas da manhã de quarta. Quando foi 10 horas da noite de quinta, eu recebi uma mensagem no celular. Você atende lá em Nova Iguaçu, no Le Monde? Eu falei, atendo. Glória a Quero fechar um pacote com você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus. Ele é fiel. Aleluia. Sabe o que está faltando para você viver o seu milagre? Obediência. Se posicionar e profetizar. Eita. Quando eu vi aquela mensagem, eu olhei o vídeo na hora. Eu olhei a foto na hora. O Senhor falou para mim, é fácil você chegar lá e só colher fruto. Mas para colher o fruto de uma árvore, o que você tem que fazer antes? O que você tem que fazer antes? O que você tem que fazer antes? Então começa a plantar. Eita. Não tem semente. Pega a semente. Tem uma semente de mostarda aí, não tem? Eu vou entregar para você. O Espírito está falando para mim. Você pode ter entrado aqui sem semente nenhuma na mão. Meu Deus. Ele canta. Sua terra pode estar seca. Meu Deus. Maia astúbia. Mas a palavra de Deus vai dizer que é esperança para a árvore. Que ainda que se for cortada pela raiz, Oh, Deus. o cheiro das águas brotará. Aquilo que foi cortado sobre a sua vida vai voltar a brotar. O inferno querendo ou não. Se eu te trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida, a semente que você... A lágrima que você está derramando. Mãe, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Você pode ter entrado sem semente com lágrimas. Você vai sair daqui com semente plantando. E você vai colher sorrindo. Porque o tempo de cantar, o tempo de sorrir vai chegar sobre a sua vida. Se posiciona plantando. Porque no tempo certo você vai colher. E quem quiser o grão de mostarda aqui que não pegou, nós vamos entregar aqui com a permissão da Bel. Amém? 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 Se você entrou sem semente, você vai sair daqui com semente. A semente da fé, a semente da obediência, a semente da renúncia. A semente da oração, irmã. A semente do jejum. A semente da confiança em Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Saia daqui confiando que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você pode aplaudir o Senhor? Vou finalizar. Sadraque, Mesaque e Abidinego andavam com Deus, foram lançados na fornalha. Morreram sim ou não? Nem um fio de cabelo foi queimado. E os inimigos? Os que conspiraram para eles serem lançados lá na fornalha, porque não queriam se prostrar. Quando eles botaram o pé na porta, já foram queimados. Colocaram só o pé. Deixa eu te falar uma coisa. A justiça que você está querendo, ela não vai vir de você não. Quem vai fazer essa justiça é Deus. A palavra vai dizer, a justiça do homem ele é pequena e falha, mas a justiça de Deus não tarda
não falha, não se atrasa. É ele que vai fazer a justiça. A palavra de Deus vai dizer, calai-vos. 2 Crônicas 20. Josafá, fiquem quietos. Só faça um jejum, uma oração, porque essa batalha não é de você, essa batalha é minha. Quem vai pelejar é Deus. Deixa o Senhor pelejar a sua batalha. Aleluia. Sabe por quê? Ele nunca perdeu uma guerra, não vai ser a sua que ele vai perder. Aleluia. Davi andava com Deus e o gigante virou miniatura na frente dele. O gigante ameaçando todo mundo. Quando Davi se posicionou, o que aconteceu com o gigante? Caiu aqui, ó, de joelhos. Tu tá com uma pedra na cabeça de uma pessoa, o que acontece com ela? A lei da gravidade, ela vai cair pra onde? Pra trás. O gigante caiu pra trás ou pra frente? Sabe por quê? Que ele caiu de joelhos na frente de Davi? Porque Davi é uma representação do Cristo. Sabe o que está escrito na palavra? Todo joelho dobrará. Aleluia. E toda língua confessará. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Se eu taco com uma pedra na sua testa, a lei da gravidade é o quê? Qual o seu nome? Isabelle. Qual é a lei da gravidade? Eu vou cair pra onde? Pra trás, né? O gigante caiu de joelhos na frente de Davi. Entendeu? Aleluia. Porque Davi, ele não usou as armas carnais. Ele falou, você tá vindo contra mim com escudo e com lança. Eu tô indo contra você no nome do Senhor Jesus Cristo, do Deus vivo. Ele estava indo no nome do Cristo Deus vivo. Ele não estava indo no nome dele. Ele estava indo no nome de Deus. Do general dos exércitos. Do Jeová Sabaote. Aquele que não perde batalha. Quando Davi cai de joelhos, se cumpre a palavra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Hoje eles escarnecem, hoje eles debocham, mas naquele grande dia vai ter que se dobrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Concluindo, irmãos, Paulo andava com Deus. A víbora picou Paulo, sim ou não? Sim. O que aconteceu com Paulo? Ele morreu? Não. Todos que foram picados antes de Paulo morreram, mas quando chegou na vez de Paulo, Paulo andava com Deus. Paulo obedecia a Deus. O fogo revelou a víbora. Quem anda com Deus tem fogo. E o fogo revela o que está no oculto do profundo e do escondido. Nada fica encoberto diante daquele que anda com Deus. Deus rapidinho revela no sonho, usa alguém, fala na palavra. Porque nada fica encoberto. Benefício de andar com Deus. A morte é galardão. O dilúvio não mata. A promessa se cumpre. O leão jejua. O fogo não queima. O gigante é promoção. O fogo revela a serpente. E você, com quem tem andado? Eu finalizo agora. Eu coloquei aqui os benefícios de andar com Deus. Vocês conheceram os benefícios de andar com Deus? Tem vários outros, né? Vários. Benefícios de andar com Deus. Priscila, e quem não anda com Deus? Quem não reconhece o Filho, o Pai não reconhecerá naquele grande dia. Eu quero convidar aqui na frente você que não tem andado com Deus. Priscila, eu andava com Deus, errei o caminho, comecei a andar com pessoas que não eram para andar e deixei Jesus de lado na minha trajetória. Quero convidar você aqui à frente. Priscila, eu quero sair daqui com Deus coladinho do meu lado. Eu quero sair daqui com Deus dentro da minha alma. Eu quero sair daqui com uma aliança com Deus. A aliança que Abraão tinha. Eu quero sair daqui aliançado com Deus. Eu sei que você já fez muitas alianças com pessoas. Mas hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a fazer uma aliança com Deus. A palavra de Deus vai dizer: se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração.
O Senhor, Ele está te dando a oportunidade de deixar de viver uma vida ordinária para viver uma vida com Ele extraordinária. O Senhor está te convidando a levar Ele para essa cova, a levar Ele para essa fornalha, a levar Ele para o meio desse mar, esse mar que não se abre, esse mar que está fechado. Quem anda com Deus vê o mar abrir e passa com os pés enxutos. Aleluia! Aleluia. Quem anda com Deus vê o azeite acabando, vê a farinha acabando, mas Ele chega e Ele envia a provisão, porque quem anda com Deus vive milagre. Eu quero te convidar a andar com Deus para que Ele possa enxugar as lágrimas dos teus olhos. Eu quero te convidar a andar com Deus na terra, para que naquele grande dia você possa caminhar com Ele nas ruas de ouro, na mansão. Irmã, se você não anda com Deus na terra, como que você quer passar a eternidade andando com Ele? Se você rejeita a companhia de Cristo aqui nessa terra, como que você quer viver a eternidade com Ele? Não tem como. Não quero te convidar para uma religião, para uma instituição. Eu quero te convidar a viver um relacionamento e ter intimidade com o amado da nossa alma. Eu quero te convidar a sair nessa noite, nessa manhã, com o seu nome escrito no livro da vida. Você que está nos vendo online, eu quero te convidar a começar a partir de agora a andar com Deus. Porque quando você andar com Deus, você vai andar sobre pastos verdejantes. Aleluia. Você vai andar com Ele, confiando de que aquele que te prometeu, Ele vai cumprir. Eu quero te convidar a sair daqui nessa manhã, andando com Deus e levando Deus para sua casa. Eu quero sair daqui nessa manhã, a andar com Deus, para levar Deus para o seu trabalho. Eu quero te convidar a sair daqui andando com Deus, para levar Deus para sua família. Eu quero te convidar a sair daqui andando com Deus, para levar Ele para o seu casamento. Eu quero te convidar a sair daqui andando com Deus, para que você não ande mais sobre trevas, mas que você ande sobre a luz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Eu quero te convidar a sair daqui levando Jesus para todos os dias da sua vida, até que Ele venha. Até que Ele venha. Se você é essa pessoa que, assim como eu orei ontem, quer levar Deus, quer andar com Deus de manhã, de tarde, de noite, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu estou sentindo o cheiro do nosso amado aqui. Eu estou sentindo o cheiro do unguento, do puro nardo nesse lugar. Aleluia. Você que está aqui, está desligado, desculpa, você perdeu tempo. Desculpa, você perdeu tempo. O que é ligado na terra é ligado no céu. Glória a Deus. Às vezes nós deixamos de viver o milagre porque não vemos Jesus no encontro. Quando a mulher do fluxo de sangue viu que Jesus estava passando, ela parou tudo e se jogou nos pés dele. Às vezes nós estamos no lugar do milagre, às vezes nós estamos no lugar da bênção e não desfrutamos da companhia do abençoador. Desculpa, você perdeu seu tempo. O Espírito Santo está mandando falar isso aqui. Aleluia. Aleluia. Se você convida alguém para sua casa, você com certeza vai sentar na mesa com essa pessoa e você vai conversar com ela. Você vai colocar um café, você vai fazer um bolo, você vai tratar da melhor maneira, sim ou não? Sim. Mas não é isso que fazemos quando estamos na presença de Deus. Desprezamos a presença dele. Estamos somente de corpo, mas o espírito, a mente e a alma não está aqui. E está tudo bem. Eu preciso entender que eu preciso andar com Deus até enquanto eu estou quinta-feira de manhã na Casa Rosa. Alguém para andar com Deus?
Amém? Vamos orar. Pai, aqui se encontram as tuas filhas que se levantaram, se posicionaram e reconheceram que não podem sair daqui sem a tua presença. Quando o Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor não se entregou pela metade. E o Senhor não se entregou no privado, o Senhor se entregou publicamente. Elas se posicionaram publicamente nesse lugar, Pai. Diante daquilo que o seu Espírito falou com elas. E nós queremos profetizar que a partir de agora, hoje ainda, elas vão desfrutar dos benefícios que é andar com o Senhor. Senhor, os dias não serão comuns. Ao entrar em casa, carregando a tua presença, esse filho será alcançado, esse marido será alcançado, essa irmã será alcançada. Senhor, o negócio do esposo será alcançado, porque o Senhor está entrando, Pai. A tua presença está entrando, a tua presença que nos constrange, Senhor. Todas as vezes que um profeta se deparava com a tua presença, eles caíam de joelhos, escondendo a face. Porque a tua presença ninguém consegue ficar de pé, Pai. Senhor, não permita que a gente saia daqui andando com tantas pessoas, conversando com tantas pessoas, se relacionando com tantas pessoas e não nos relacionando com o Senhor. Nós queremos nos relacionar com o Senhor. Nós queremos, Senhor, falar mais vezes com o Senhor. Nós queremos obedecer a sua voz. Nós queremos andar, Senhor, no caminho da salvação e no caminho da vida eterna. Assim como Enoque andou com o Senhor e não viu a morte. Assim como Davi andou com o Senhor, assim como Noé andou com o Senhor, assim, Senhor, como Paulo andou com o Senhor, assim como Sadraque e Mesaque andaram com o Senhor, assim como Paulo andou com o Senhor, assim como João Batista reclinou sobre o seu ombro, nós queremos também, Senhor, assim como Abraão foi seu amigo, nós também queremos ser seus amigos, ó Pai, porque amigo confia. Amigo conta segredos, amigo presenteia, amigo ajuda no momento da angústia. Nós queremos andar com o Senhor para vivermos uma vida sobrenatural na sua presença. Nós não queremos dias comuns, nós queremos viver dias extraordinários, independente da tempestade, independente da fornalha, independente da escassez, nós queremos andar com o Senhor na terra, para que naquele grande dia nós estejamos aptos a morar com o Senhor no céu. Escreve o nosso nome no livro da vida, abençoa os nossos passos, que nós possamos caminhar em pastos verdejantes. Essa é a oração que fazemos. Te louvamos e agradecemos pela tua palavra, que é poderosa e que é eficaz. Nos perdoa pela nossa irreverência, Pai. Nos perdoa por muitas das vezes não valorizarmos a tua presença no ambiente. Que o teu Espírito nos constranja e que o Senhor possa nos perdoar e que o Senhor possa nos abençoar neste dia. Pai, visita a pastora Denise, visita, Senhor, a casa em que ela se encontra, visita aquela família, ó Pai. Eu sei que ela chegou lá levando a tua presença e eu sei que através da chegada dela, assim como o Senhor levou o profeta Elias, assim como o Senhor levou Paulo a entrar em lugares, pessoas foram curadas. Usa a tua filha para curar, seja o corpo, seja o espírito, seja a alma de pessoas naquele ambiente, Pai. Que ela possa viver experiências extraordinárias e que da mesma maneira que o Senhor a levou, o Senhor possa trazê-la em paz e segurança. Essa é a oração que fazemos nessa manhã e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra forte, né, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou dar uma canção agora que ela exalta ao Senhor. Ela exalta, né, o poder de Deus. Essa palavra, na verdade, foi conectada com o que eu estava falando antes. De aliança, para você ter intimidade com o Senhor. Porque, na verdade, para esse tempo agora, que a gente sabe que vai ser um pouco mais difícil, né? A questão da humanidade, porque já está escrito na palavra, então você precisa se agarrar ao Senhor.
que dores virão, mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, você passa por ela com paz e com alegria no coração, né? Fechou? Glória a Deus. Que nesta manhã eu possa nos quebrantar, Senhor. Queremos quebrantar nosso coração à Tua presença, Jesus. Pai, que Tu possa fazer a obra em nós, completar em nós essa obra, Pai, tão profunda, Senhor. O que Tu queres de nós, Senhor Deus, é um quebrantado coração, Senhor. É o que Tu queres de nós, Senhor Deus. Nos quebrando nesta manhã. Tudo que eu tenho de ofertar, Diga para Ele nesta manhã. é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Se quebrante nesta manhã.